CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 20 do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e tô aqui com a Ali e a Dani e nós vamos falar hoje sobre vagas de garagem no condomínio. Então, primeiramente, a gente vai começar diferenciando, falando um pouquinho dos tipos, né, meninas? Porque, pelo que a gente viu aqui, tem uso comum, vagas de uso comum, vagas autônomas e vagas vinculadas. Então, vamos falar um pouquinho pro pessoal a diferença entre elas. Tá, vamos lá, então, vou começar ali. Bom, gente, começando que garagem é um tema super polêmico, né? Pro condomínio, a gente vê ali no nosso dia a dia do escritório como tem problema com garagem. Ações judiciais, de conflito ali, né? Esse daqui é bem polêmico. Mas, assim, ó, a gente tem 3 tipos de garagens no nosso ordenamento jurídico. Aquelas que são consideradas autônomas. Então, elas têm uma matrícula própria, né? Elas não são realmente autônomas, como o próprio nome já diz. Tem as vinculadas, que ela é vinculada a uma unidade. Então, o apartamento X corresponde à garagem X, tá? Então, elas são vinculadas. E temos aquelas unidades que elas fazem parte da área comum do condomínio, que não é de ninguém, é do próprio condomínio. Então, são aquelas garagens que geralmente são, assim, livres. Você pode chegar no condomínio e estacionar onde você quiser. Não tem essa garagem é minha, essa garagem é sua. Se chegou e tá a tua vaga preferida ali, pode parar, né? Então, assim, temos esses 3 tipos. Não tem um mais comum que o outro, porque realmente cada condomínio, né, vai ter um estilo aqui, né? Mas temos que saber diferenciar esses 3 tipos de garagem, porque depois, no decorrer ali do dia a dia, quando vier a ter alguns problemas, é importante a gente saber como ela é caracterizada. Se ela é autônoma, vinculada ou livre, né? Daí tem essa questão de livre e presa, que são aquelas que tem, por exemplo, um carro atrás do outro e um depende do outro para sair. Então, essa aí é uma vaga presa, né? Sim. Normalmente, a mais disputada vai ser a livre, que é, né? Mas tem tudo isso aí que também acaba gerando aí a questão das confusões, né? As vagas para idosos e deficientes são obrigatórias no condomínio? Isso é uma legislação municipal que cuida? O que acaba sendo aplicado, assim, no dia a dia? Tem uma lei aqui, a gente anotou essa lei, deixa eu até pegar lei aqui. Municipal 15649/2012. Isso aqui em Curitiba, né? Aqui, não, São Paulo. Em Curitiba é a 1021 de 2013. Que fala da destinação. Da vaga especial, em condomínio não... Só que ela fala de condomínio não residencial, né? E em São Paulo, daí tem uma lei regulamentada por um decreto, que obriga os condomínios residenciais novos e antigos que passarem por reformas que seja reservado um percentual de vagas no estacionamento. Porque nós temos condomínios muito antigos que não... Já tá... o esqueleto ali do condomínio já tá feito para não ter, né? Para não ter. Tem espaço, Não tem espaço, ou são todas as vagas vinculadas, então a própria unidade já corresponde a tal vaga. Então, é importante, eu acho que, assim, se tiver algum caso, alguém com deficiência que precise de uma vaga, informar o síndico para tentar resolver esse problema, né? Porque, às vezes, os condomínios novos, agora, acredito que possam vir implementar isso. Sim. Agora, os antigos fica um pouco mais complicado. Em São Paulo tem aquela lei municipal que fala que num condomínio com mais de 100 garagens tem que ter 1% de vaga destinada a pessoas com deficiência e tudo mais. 1% para deficientes, 10% a motociclistas e 5% para bicicletas. Mas abaixo disso não tem previsão. Isso para São Paulo, né? Então, varia muito mesmo. Mas também tem o estatuto do deficiente, né? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele fala que os condomínios privados, eles têm que garantir acessibilidade aos deficientes. Mas também tem que lembrar outra questão, realmente, que se num caso de unidades autônomas, vagas de garagem autônomas, você não é obrigado a se desfazer da tua unidade, que é da tua matrícula, da qual você é proprietária, para fornecer para alguém com deficiência, né? Teria que ser um acordo. Teria que haver um acordo ali, uma conversa para que todos fiquem bem e que a pessoa tenha essa acessibilidade, né? Mas a responsabilidade, então, de regular isso acaba sendo do município, né? O que o síndico tem que observar é se tem alguma legislação específica no município. Exato.
E aí vem uma dúvida de uma seguidora a respeito do uso de garagem, que já quase que entra ali nos conflitos também. É possível fazer uso capião de vaga de garagem? A gente até tava comentando isso aqui, a gente nunca pegou um caso assim. Eu fiquei chocada, porque eu acho um absurdo o uso capião de vaga de garagem. Mas pode acontecer, porque a gente viu, né, isso em jurisprudência e tudo mais. A gente estudou, mas assim, pegar um caso concreto no escritório, a gente realmente nunca teve. Mas aqui entra a importância da gente classificar os tipos de vagas de garagem. Por exemplo, se é uma vaga autônoma, só a vaga, mas tem uma matrícula própria dela, e eu paro ali por 10 anos, fico parando naquela garagem, nunca ninguém veio me contestar, não é minha, nunca ninguém veio me cobrar nada e tudo, então posso conseguir um uso capião dessa vaga, tá? Sim. Se é uma vaga vinculada, aí eu até posso, fica um pouco mais difícil, porque essa vaga está vinculada a um apartamento. Então, assim, o apartamento está desocupado, tem alguém morando, ou essa pessoa não tem carro e empresta essa vaga para alguém, ela fica um pouco mais complicada, mas também é possível se a gente tiver as provas no caso concreto. Já as vagas autônomas, daí não cabe uso capião porque não é de ninguém, né? Ela é do próprio condomínio, essa vaga. Então, você vai contestar contra quem? O condomínio te dá o direito de posse, não de posse, mas te dá o direito de uso dessa vaga, mas não te dá o tempo não vai caracterizar um uso capião. Né? Mas uma curiosidade, o que teria que fazer para não ter esse uso capião? E aliás, assim, é bom até bem brevezinho, mas explicar o que é uso capião, para quem não sabe. O uso capião é você se apossar ali de uma área, de alguma propriedade, ou, enfim, ter a posse de algum lugar que não seja de sua propriedade. Né? Então, por exemplo, eu posso ficar lá, construir uma casinha num terreno e ficar lá por anos, nunca ninguém vir reclamar, eu acabo pagando os impostos desse terreno, acabo mantendo ele limpo, conservando, dependendo, claro, a gente tem diversos tipos de uso capião no nosso ordenamento jurídico, então assim, cada um, urbano, rural, cada um vai ter um prazo, vai ter requisitos a serem cumpridos por lei, né? Mas assim, a gente vê muito acontecer uso capião. Essa posse ali pacífica que através dessa posse, você cumpre esses requisitos de posse, de estar ali no imóvel agindo como dono, pagando impostos, e a ação do uso capião, você vai atrás do direito de propriedade. Então, quando você cumpre os requisitos, o uso capião te dá o direito de propriedade sobre aquele imóvel. Você vai constar no registro como proprietário. Daí. E o que o proprietário de fato pode fazer para ele não pode deixar? Não deixar. Além de não deixar, né, ele pode vir a contestar isso. Porque contrato de locação. Não permite. Não, tá. Porque ali na locação você está não é comercializando, mas você está concedendo um direito de posse, né? Existe uma relação civil ali. Exatamente. Porque senão todo locatário ia pedir uso capião, né? Ia virar uma festa. O uso capião, o objetivo é você ter a propriedade, né? Então, assim, e com isso o fundamento é que você tem a posse mansa e pacífica desse bem por longos períodos. Isso quer dizer sem oposição. Então, por exemplo, se eu peguei um terreno e tô usando lá, e ninguém falou nada, essa é uma posse mansa e pacífica. Agora, se o proprietário tem uma ação para me tirar de lá, me notifica, tá lá o tempo todo, faz boletim de ocorrência, aí já não é uma posse mansa e pacífica. Tem uma contestação ali, então eu posso... Aqui na garagem, num condomínio, eu acho que é um pouco mais difícil, não sei se difícil é a palavra, incomum, pelo menos a gente nunca viu. Mas existe essa possibilidade. Se alguém aí cumprir esses requisitos, pode tentar na justiça pedir uso capião, né? Tá. E aí nós vamos para os conflitos, né? Que é quando, por exemplo, as vagas são bloqueadas por outros veículos ou objetos. Tem muita festa também que vira um auê. Às vezes, a vaga é minha, então eu acho que eu tenho o direito de fazer dela um depósito. Isso é muito comum. E colocar ali bicicleta, triciclo, caixas e papéis e não sei o quê. E a gente vê isso no dia a dia. Nossa, acontecer em maioria dos condomínios. Você vai lá, não tá o carro. Tá lá uma parte destinada só, principalmente em praia, que coloca um guarda-sol, cadeira de praia. E aí a gente tem que observar, né, a dificuldade de circulação, tanto de pedestres, que às vezes acabam se machucando ali, questão mesmo de acúmulo de bichos, né, porque quando o pessoal resolve usar como depósito, vira um pardieiro, circulação, né? e até o aspecto visual ali mesmo, né, que acaba, isso acaba...
baixando aquela percepção de valor que as pessoas têm sobre o imóvel também, né? Porque aquela garagem toda bagunçada e tal. E sem contar quando a pessoa, não, a vaga é minha, então eu paro do jeito que eu quiser. E aí para também fora da marcação. Nesse caso do depósito, quem tem que entrar para resolver essa situação é o síndico. Advertência, notificação, aplicação de multa. Na verdade, em todos esses casos, todos que esses a gente casos. mencionou, vai para o síndico tentar resolver dessa forma. O carro fora de marcação, depósito... o síndico, em algumas convenções e regimentos, até tem a questão que, notificando a pessoa não tirando, o síndico pode até pegar as coisas que estão na vaga e colocar em outro local, assim, para não ficar ali. A questão ali da vaga bloqueada por outro carro, muitos condôminos têm aquela questão de chave reserva. Então, um carro fica parado atrás do outro para não ter que ficar ligando pro vizinho o tempo todo, pedindo para ele tirar que deve ser não muito deve chato. ser, deve ser muito chato, né? Então, se existe uma relação de confiança, obviamente, chave reserva. Se não, pode ser que o síndico, o condomínio veja uma questão de manobrista, que deixa tudo muito mais caro. A gente sabe, talvez não seja a realidade de muitos condomínios. Cada condomínio vai ter que verificar qual que é a saída para resolver esse problema. Qual é a regra que eles vão implantar ali. Isso pode ser até um tema de assembleia, se não tiver na convenção. Pode ser ali debatido qual é a melhor saída. Ter a chave reserva, deixar na portaria, deixar com o morador, então aí é uma questão de convivência, as pessoas vão ter que conversar, né? E aí tem também a questão de velocidade máxima, né? Também de circulação, isso aí também é super importante. Principalmente nos condomínios de casas que são fechados, que tem as ruas, né, internas, isso tem que cuidar bastante, tem muita criança correndo, né, gente então, circulando. assim, quase que parece bobo, mas quase que precisa de um mini regimento ali para a própria... eu brinco que cada área do condomínio precisa meio que de um regimento próprio, né? Para as pessoas saberem o que pode e o que não pode. Mas geralmente o tema garagem, geralmente já vem um regimento completinho, né? Então, claro que se vier a faltar esse tema, tem que marcar uma assembleia para discutir essas questões. Mas geralmente nos regimentos já vem umas regras. Por isso que é importante sempre ter um regimento interno bem completo, porque o regimento interno completo tem... Salão de festas, todas as regras. A área de esportes, todas as regras. Garagem, porque tudo que você tiver ali na dúvida, já está escrito como que você deve proceder. O síndico já tem essa arma na mão, tá amparado ali, e não tem discussão porque está na lei do condomínio. Cada um definiu o limite ali do que até onde pode ou não pode, porque às vezes começa com uma caixinha ali. Daqui a pouco, eu vi que não deu nada, deu mais uma caixinha aqui, não tem onde guardar lá em casa e tal. Deixa eu deixar uma bicicleta do meu filho aqui. E uma coisa legal também disso de depósito é o síndico avisar, olha gente, como tem muitos condôminos utilizando a garagem como depósito, vou dar um prazo para vocês retirarem tudo. Passando esse prazo, vocês não retiraram, eu vou começar a multar e tomar as outras medidas ali previstas no regimento. Então, esse jogo de cintura ali do síndico também é importante. Ou também ver como regulamentar isso aí. Por exemplo, se a vaga for muito grande, tiver um espaço para fazer um armário, sei lá, vai para cada um. Então, isso aí entra nas possíveis recomendações, né? De estabelecer regras claras, comunicados educativos periódicos, quando não cumpridos, advertências e punições também a infratores para poder manter o mínimo de ordem ali na convivência, né? Sim, exatamente. Então, acho que era isso. Por hoje é só, pessoal. Agradecemos aí sua audiência e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.